Olá, vamos voltar, vamos continuar. Esse módulo que é fantástico e ó, uhul! Vamos lá. À medida que os números vão subindo, a habilidade que eles têm de vai subindo a frequência, né? É engraçado que o próprio número, ele é a própria metáfora em si. Ele vai subindo e a quantidade da frequência vai subindo e a possibilidade de as sombras se grudarem nele vai diminuindo. Vamos concluir a harmonia. Movimento Orgulho Nova Terra. Vamos lá. Uh! Nos números de uma 9 que possuem apenas um dígito, é possível encontrar uma proporção de até 50% de sombras em relação ao lado luz. Ou seja, muitas vezes fica 50% luz e 50% sombra. Tá? Falando a média, tá, gente? Sendo didático. Isso significa que esses números têm uma maior capacidade de carregar aspectos distorcidos ou prejudiciais, ou seja, sombras. Já quando avançamos para números com dois dígitos, até o número 20, a proporção de sombras diminui aí para até os 30%. Ou seja, se eu tenho no número, por exemplo, o número 20, que ele tem aí 30% de sombra, 70% é luz. Né? A partir do número 20 até o número 30, a possibilidade de sombras vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quando eu fiz esse cálculo, estava dando quase zero, mas assim, para cair mesmo, assim, para ser zero de sombra lá pelo 31, 32. Né? Vai diminuindo, diminuindo, vai ficando quase. Né? Mas, gente, uma sombrinha que existe, ela faz o estrago, tá? Verdade seja dita. E por quê? Porque ela se conecta com outras sombras, então elas estão meio que se retroalimentando o tempo todo. Né? Medo ressoa com medo. A gente viu no módulo 3 o quanto o medo ressoa com medo, como uma sombrinha de um lado pode conversar com a sombrinha do outro e ela se retroalimenta, né? Criando na nossa cabeça monstros. Monstros. Né? A partir do número 30, 31, 32, ali já não tem sombra. 33 não tem mesmo. Né? Contudo, em nosso planeta, as pessoas focam em sua maior intensidade no número 1 a 9. Gente, a numerologia, como o número 1 a 9 já foi muito estudado, acaba se buscando reduzir todos os números a um dígito, exceto quando repete. Então, por exemplo, o número 12, aí reduz e vira 3. O número que é 12, na realidade, na essência, ele também é 3, porque o 3 faz parte do 12. O número 10 também é 1, porque o 1 faz parte do 10. Eu gosto muito de falar isso, o princípio do fractal. Eu vou contar para vocês, eu estava no Mar Vermelho. Estava no Mar Vermelho. E tinha passado por Gizé, no Egito. Gravei o primeiro vídeo do retorno no canal. No camelo, dizendo que a gente ia voltar. Foi quando eu dei a volta, eu sabia que eu ia voltar. Eu já contei pra vocês que quando eu soube que quando eu fui pro Egito ia acontecer alguma coisa. Então o primeiro vídeo eu gravei no camelo. Se vocês verem o vídeo que eu tô gravando no camelo, vocês vão ver que eu tô tenso, não tô tranquilo. Tava com certo medo do que tava pra acontecer, porque a gente tava no início aqui assim, tinha as três pirâmides pro lado de cá, a gente começou pelo lado de cá e dava a volta por aqui, uma volta longa. Depois, então a gente fez uma volta, solzão, calorzão, poeirona, até que a gente chegou na pirâmide maior e encostei lá e, enfim, foi ali que eu morri, né? Então, assim, o ciclo que aconteceu lá foi muito forte. Então, eu sentei, encostei, do jeito que eu tô encostado aqui, eu já tinha essa lembrança e ali fechou o ciclo. E ali começou esse ciclo que eu tô vivendo agora. E de lá a gente pegou o avião. Eu vou contar essa história em outro momento para vocês. E a gente foi para Sharm el Sheikh, que é um balneário egípcio que fica na frente do Mar Vermelho. E lá eu tive a intuição de gravar o vídeo falando sobre os fractais e contar a história da minha mãe. Quando eu era pequeno, mãe, dá dinheiro para comprar balinha?
Balinha, né? Era lanche, né? Na faculdade, na época, lanche custava R$ 1, né? Então eu pedi R$ 1 pra ela. Mãe, me dá R$ 1 pra comprar lanche. Na escola, eu não lembro agora se era balinha, se era lanche. Tem muito tempo isso, foi lá pra 1994. Eu até falei no vídeo que naquela época R$ 1 comprava um frango. E, e ali eu aprendi o conceito de fractal. Porque eu falei, peguei a carteira dela, abri e falei assim: Não, mãe, mãe me dá R$ 1. Tá, meu filho, tá na minha carteira. Aí peguei a carteira dela e falei assim: Tinha R$ 10. Ela, não, mãe, aqui não tem R$ 10, aqui não tem R$ 1, não, tem 10. Ela disse assim: Meu filho, quem tem 10 tem um. É o conceito de fractal. Então no 12 está contido 3, no 10 está contido 1. Mas essa necessidade de reduzir tudo, ela aprisiona a gente. Seria isso proposital? A numerologia cósmica ela é cósmica. Ela é do menos alguma coisa ao mais muito, muito, muito grande. E cada número é mestre em si. Não dá para a gente trazer tudo de uma vez. Então a gente está falando só de números inteiros e números positivos e negativos, vamos assim dizer. Ou seja, aspecto luz e aspecto sombra. Mas todo mundo conhece 3.14, enfim, números fracionais que também são importantes. Nós não vamos entrar nisso aqui agora. Agora, a numerologia tradicional tem uma questão de sempre reduzir. Aqui, nós não vamos sempre reduzir, mas muitas vezes nós vamos reduzir para facilitar o entendimento de uma forma didática. Mas a nossa intenção é ampliar, tá? Por quê? Quando a numerologia tradicional reduz e coloca a gente no foco de um dígito só, a gente fica mais permeável às sombras. Isso é muito sério. Então, a gente vai avançando. Vamos sempre evoluindo. Portanto, quanto maior o número, menor é a influência das sombras. É como se a vibração desses números mais altos fosse tão elevada que não permitisse a persistência das sombras. Na verdade, é isso. Né? Essa dinâmica nos mostra que os números têm uma escala de energia e que, à medida que avançamos nessa escala, a tendência é que a influência das sombras diminua, dando lugar a um aspecto mais luminoso, ou seja, a própria essência do arquétipo. Essa compreensão nos permite explorar as diferentes características e as suas vibrações correspondentes, auxiliando-nos a entender a natureza e os padrões energéticos dos números das nossas vidas. Gente, isso é importante, vamos lá. A compreensão de perceber que à medida que o número vai subindo, menos sombra vai grudando, nos permite explorar as diferentes características e suas vibrações correspondentes. Por que quanto o número sobe, menos sombra gruda? Os números mestres são considerados desafiantes. São desafiantes, mas também nos trazem consigo um grande potencial de crescimento e realização. A numerologia tradicional trouxe para a gente a ideia de um número, olha, eu não tinha visto que estava ali, com o... Isso e o 3. Pronto. Eu não tinha visto, eu tô olhando para cá, eu não vi que tinha deixado esse bichinho aqui. Oh, vocês viram que eu coloquei aqui, né? Ó, já fiz a minha palhaçada da hora. Vamos lá. Gente, eu sou palhaço mesmo, tá? Eu me seguro aqui para não ser palhaço o tempo todo. Né? Eu já gravei um vídeo falando sobre suicídio, eu falei, não, gente, esse vídeo é sério. Né? Bem sério mesmo. Enfim, essa compreensão nos permite explorar as diferentes características e suas vibrações correspondentes, auxiliando-nos a entender a natureza e os padrões energéticos dos números da nossa vida. Os números mestres são considerados desafiantes, mas também trazem consigo um grande potencial de crescimento e realização. Gente, a numerologia tradicional interpreta os números mestres como desafiantes. E são. Só que o desafiante parece ser até um estímulo para a pessoa se afastar dele. Por quê? Porque a partir do 11 a sensibilidade energética é muito maior. Né? Esses números
exigem um nível mais elevado de consciência e responsabilidade para aproveitar plenamente suas energias. Gente, antigamente esses números eram assim, Rosa Cruz, maçonaria, é fechado. Não é todo mundo que tinha acesso. Porque se você tem um número 11 e você ativa o número 11 no seu campo, a sua visão é maior. E não era permitido pessoas comuns terem visão maior. Porque a visão maior traz um poder maior. E quem já tinha o poder não queria compartilhar o poder com mais ninguém. Ao explorarmos os números mestres em nossas vidas, é essencial estarmos abertos para aprendermos com suas lições e permitir que eles nos guiem em direção ao nosso propósito mais elevado. Eles são definitivamente aliados poderosos em nossa aventura da consciência. Lembre-se de que os números são muito mais que meros símbolos. Números são consciências. Eles são portadores de energia e sabedoria cósmica, capazes de nos guiar e nos conectar com aspectos mais profundos da nossa própria essência. Ao mergulhar no estudo da numerologia, assim como a gente está fazendo agora, você descobre um vasto oceano de conhecimento e um caminho para o autodesenvolvimento e a compreensão do mundo ao seu redor, especialmente quando você vê números repetidos em horas, placas de carros, em todos os demais lugares que os números mostram para você, mas especialmente, gente, hora e placa de carro. Hora e placa de carro. No trabalho, dependendo do que você trabalha, por exemplo, eu trabalho com nota fiscal, vendo nota fiscal. Às vezes eu vi, por exemplo, esses dias, que o número da nota fiscal estava repetido com o valor da nota fiscal. Gente, qual a probabilidade disso acontecer? Eu até postei no Insta. Segue no Insta. Desvendar os segredos dos números mestres repetidos é uma jornada emocionante e transformadora. Esteja aberto para receber as mensagens de insight que eles têm a oferecer. E permita que eles iluminem o seu caminho rumo à mais alta evolução da vida, expressão da vida. Vamos sempre evoluindo, hein? Vamos sempre evoluindo. Vamos sempre evoluindo. Relembrando o conceito de arquétipo. Sabemos que ao longo do tempo, tudo evolui, inclusive os arquétipos. Quando nos empenhamos em limpar os aspectos sombras, vou chamar de limpar aqui, os aspectos sombras presentes nos arquétipos dos méritos do nosso consciente, quando nos empenhamos em limpar, a gente às vezes eu me empolgo e falo rápido, quando nos empenhamos em limpar os aspectos sombras presentes nos arquétipos numéricos do nosso inconsciente, nossa energia se purifica e eleva. Esse processo de limpeza energética, de verdade, definitivo, gente. Definitivo. É muita responsabilidade eu dizer isso para você. Isso que a gente está fazendo aqui agora é para a vida toda. Porque a gente vai limpando e a gente vai aprendendo coisas novas. E a gente vai trazendo sombra das coisas novas que a gente trouxe. Mas a limpeza, a purificação que fica dentro, naturalmente vai limpando o que vai vindo de sombra. E nós vamos sendo agentes de transformação no mundo. É muito sério. Isso que a gente está fazendo é muito sério. E é muito simples. Esse processo de limpeza energética é fundamental para nos tornarmos pessoas melhores, pois estamos trabalhando na purificação e higienização do nosso sistema energético. Agora vamos explorar como realizamos essa higienização energética. Após você compreender onde cada número atua em sua carta numerológica, que foi o que a gente fez, né, no módulo anterior, no módulo 4, quando eu mandei para você, e você estuda, né, e aprende, o meu compromisso é que você entenda o que eu estou falando. Dúvida? Me manda, tá? E após fazer a sintonização para obter o apoio espiritual necessário, lá atrás do 2, avançamos para estudar o significado dos números arquetipicamente, tanto da sua forma de luz quanto das sombras, para que as sombras que estão presentes, né? O arquétipo, o aspecto arquetípico do número fala sobre a essência do número e o que ele representa para a criação de uma forma profunda, para a criação do Criador. Né? Ou seja, a história que o número conta. Gente, isso é muito importante. Cada número conta uma história. Isso conta uma história de evolução. Vamos sempre evoluir. Estamos falando mais do que a quantidade que o número pode representar. Um é uma unidade, mas ele é ação, porque para você tirar o carro do lugar, você precisa passar a primeira marcha. Ela é a marcha que tem mais força, porque ela tira o carro da inércia. Gasta mais combustível. O primeiro passo para IRTT, chama aqui de limpeza,
Tecnicamente você já sabe. Limpeza é IRTT. É identificar as sombras dos números presentes em nosso campo energético, que a gente já fez no módulo passado, e em seguida, utilizando as leis cósmicas da correspondência e concordância, ensinada por Jesus em Mateus capítulo 18, versículos 18 e 19, que nós já falamos, realizamos o pedido ao Criador. O pedido. Esse processo é profundo e transformador, resultando em uma melhoria energética significativa em nossa vida. Mais uma vez, vemos aqui os números repetidos e próximos, 18 e 18, 18 e 19. Aqui, os números estão nos dando uma informação, um endereço, de onde temos uma referência, que é a lei cósmica que a gente está utilizando. Gente, depois desse trabalho, você vai ver muito 18, 18, 18 e 19. Tá? Pode ser que você não soubesse dessa informação antes, desse endereço, mas isso está registrado em nosso inconsciente coletivo. Gente, vamos sempre evoluindo. Pode ser que uma coisa eu não saiba, mas o inconsciente coletivo saiba, ou alguém sabe, ou seja, em algum momento também o consciente coletivo sabe. Tá? E mais uma vez é o que a gente já falou. Pode ser que eu não saiba uma coisa, mas alguém conscientemente sabe, pode ser utilizado contra a gente. Por isso que o conhecimento liberta. E a verdade nos libertará. Você então começa a perceber que há coisas que você pode não saber, mas como outra pessoa sabe, essa informação indiretamente no início também afeta você. Por exemplo, se você não sabia sobre a lei cósmica da concordância, mas eu sei, essa é a informação da qual você não tem consciência. Está inconsciente para você. Mas eu tenho consciência. É consciência para mim. É consciente para mim. Aí eu estou falando aqui para você. Você não sabia direito do que se tratava, mas você já começou a saber que existe essa tal da lei cósmica da concordância. Então, você já sabe que tem uma coisa que você não sabe. Então, você já está... Porque o primeiro passo é você não saber de nada. Você está inconsciente do que você não sabe. Depois você passa a saber do que você não sabe. E depois você passa a saber. Porque você sabe. É o caso das sombras. Eu tenho um padrão repetitivo. E eu não sei porque eu tenho aquele padrão repetitivo. Eu fico repetindo o padrão. E daqui a pouco, eu repito o padrão porque eu tive um trauma no passado. Mas o trauma é sobre o quê? O que aconteceu? O que aconteceu? O que o trauma causou em mim? Daqui a pouco eu sei o que o trauma causou em mim. Então, eu não sabia, depois eu passei a saber mais ou menos, e depois eu fiquei sabendo. E aí, como é que esse trauma vai falar? Não, naquela época eu tinha uma cabeça, agora eu tenho outra. Hoje eu sei me defender, inclusive dos meus próprios pensamentos. Então, o que a gente faz com aquela informação, a gente traz pra gente um significado novo. De posse desse significado novo, a gente transforma isso em uma outra coisa. E depois a gente deixa. E vira aprendizado. Então, voltando. Antes você poderia não ter consciência disso, por exemplo, da lei cósmica. Agora você tem consciência de que isso existe, mas ainda você não sabe direito o que é. E quando você tem consciência da inconsciência, é o primeiro passo. Eu venho aqui dizer para você, Jesus de Nazaré, o grande professor da humanidade, te ensinou duas leis cósmicas, da correspondência e da concordância. Muito fáceis de usarmos, essas leis estão registradas na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 18, versículos 18 e 19, que dizem o seguinte: vos digo porque é verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo, se dois de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito, meu Pai que está nos céus. Aí você me diz, interessante, pode explicar melhor? Aí eu continuo explicando, olha, funciona assim. Eu faço um pedido para o Criador, que Jesus chamava de Pai, para que ele, o Criador, e RTT, as sombras dos arquétipos dos números do nosso campo energético, que você concorda. Aí temos um acordo, que fizemos eu e você, sobre o pedido que foi ligado, né? E sobre o pedido que foi ligado na Terra. E que tudo que é ligado à Terra é ligado ao céu. Como é concedido, claro, no tempo do Criador, porque ele sabe que é melhor para a gente, a iluminação das sombras acontece naturalmente. Entendeu? Aí você diz, sim, agora você sabe como funciona e sempre funciona. Viu como é simples? Aqui, os números repetidos 18 e 18 representam um endereço onde você encontra a informação sobre a lei cósmica da correspondência. E o 18 e 19 são um endereço de onde você acha a lei cósmica da concordância.
Esse é apenas um exemplo de leis cósmicas e sobre como os números falam conosco, tá? Vamos sempre evoluindo. À medida que limpamos as sombras que habitam em nós, aspectos prejudiciais e ou destrutivos, a luz que também reside em nós passa a ter, né, que são os aspectos construtivos, passa a brilhar cada vez mais intensamente, elevando nossa frequência e nos permitindo construir um futuro cada vez melhor. O nosso objetivo é elevar nossa frequência, 2020, acabei de vir 2020 aqui, e manifestar harmonia em nossas vidas. Então, vamos lá? Começar com o número zero, que por ser uma representação arquetípica do Criador, não tem sombras. Gente, até aqui eu estava a repetição é muito aprendizado. Você não vai ter. Agora você não tem mais dúvida da lei da concordância e da lei da correspondência. A gente falou muito disso o tempo todo. E por que eu falei muito disso o tempo todo? Porque o nosso objetivo é que isso aqui seja vivencial. Você botar em prática. Em casa, dia a dia. Levar o conhecimento daqui para o dia a dia. Então, praticar. Tá? Eu começo praticando com você e você pratica em casa. Tá bom? Então vamos lá. Número zero. Inspirado na cultura indiana, o zero transforma a ideia de vazio em um número distinto, cheio. Ele brinca com a ideia do princípio e do fim, que abre um novo princípio. Na numerologia C, ele é um portal para o infinito e um emblema da totalidade, ecoando um estado transcendental, livre de desejos e ciclos de reencarnação. Nessa tradição, o zero, da tradição aqui indiana, tá? O zero assume um papel único de transição e transformação, instigando a gratidão e a satisfação. A dualidade do zero representa tanto a ausência quanto a infinitude. Ela foi determinante para o progresso da matemática e da ciência da computação, dando origem ao sistema binário e ao sistema decimal. No âmbito da numerologia cósmica, o zero ressalta a nossa conexão com o cosmos, simbolizando o potencial infinito que reside em cada um de nós. Gente, as outras numerologias não mencionam o zero. Porque, de certo modo, se escolheu apartar o Criador da criatura, como forma de controlar a criatura. O zero nos lembra que somos parte integrante do cosmos. Aqui é a reintegração da criatura ao Criador, com a capacidade de criar e vivenciar realidades de maneiras singulares. Através dessa perspectiva, podemos ver o zero não como uma representação do nada, mas sim como um símbolo do tudo, a totalidade do cosmos, do todo, a completude de nossa existência, a abundância que já existe em nossas vidas. Um círculo de infinito potencial que todos nós carregamos dentro de nós. O número 1, aspectos construtivos, é associado à atividade e pioneirismo, ação, revolução. Né? Ele representa a energia da invenção, da força e da ambição. Ambição positivamente falando, tá, gente? Da vontade de fazer. Esse número é independente e empreendedor, sempre buscando caminhos e soluções novas. As pessoas associadas ao número 1 geralmente são motivadas, ousadas e inovadoras. Aspectos prejudiciais. E aqui eu vou falar mais sobre os aspectos prejudiciais. Se você se identifica com aspectos prejudiciais, fique tranquilo, fica tranquila. A gente vai fazer o IRTT deles no final desse módulo, tá? Esse é um grande módulo. Aspectos prejudiciais. Do lado negativo, eu botei ali, ó, estrelinha, asterisco. O número 1 pode representar preguiça e medo. Essa energia pode ser instável e egoísta, obstinada e até mesmo fanfarrona. Em vez de canalizar sua força interior para atingir objetivos positivos, o lado negativo do número 1 pode levar à estagnação e à resistência ao progresso. Autossabotagem, né, gente? Autossabotagem é menos 1. Só que a autossabotagem é um movimento muito forte, então fica sendo menos 11, que é tratado com fé. A gente vai ver isso mais à frente. Gente, vamos lá. Aspectos destrutivos.
Em sua forma mais destrutiva, o número 1 pode manifestar antagonismo, tirania e trivialidade. Ele pode ser dominador, inclinado à bravata. A tirania se manifesta quando a força é usada para subjugar e controlar os outros, enquanto a trivialidade e a bravata podem levar à dissimulação e à fuga da realidade. O número 2, aspectos construtivos. O número 2 é a representação da diplomacia, consideração e harmonia. Duas pessoas, coletivo, cooperação. Ele traz consigo o valor do detalhe, do serviço e do ritmo. As pessoas que ressoam com esse número são frequentemente diplomáticas, apreciam a harmonia e buscam equilíbrio. São sensíveis aos detalhes e possuem uma inclinação natural para o serviço. Aspectos prejudiciais. Gente, vocês viram que aqui, ó, eu botei um asterisco negativo. Agora vou fazer um vínculo na cabeça de vocês. Prejudicial, tá? O negativo, o que é negativo? Negativo é uma linguagem, como a gente já falou, de física, de química. Um átomo, o átomo tem o polo positivo e o polo negativo. Guarde essa informação, porque mais a gente vai falar sobre isso. O número 2, aspectos, então, prejudiciais. Não estou falando em negativo. O número 2 pode expressar negligência e timidez. Prejudicial do número 2, menos 2, tá? Pode haver uma falta de tato, uma tendência para a hipersensibilidade e a vacilação. Quando a energia do número 2 é desequilibrada, pode-se observar uma tendência para o descuido ou a evasão e o desconforto em estar sob os holofotes. Aspectos destrutivos. Em sua forma mais destrutiva, o número 2 pode representar crueldade e covardia. O contrário da cooperação é você fazer a maldade. Pode também trazer à tona uma ira reprimida e uma tendência à decepção e à paixão descontrolada. Nestas condições, o 2 tende a se voltar contra si mesmo ou contra os outros, em uma expressão destrutiva de suas energias. Número 3. Aspectos construtivos. O número 3 é associado com otimismo, humor, alegria, sociabilidade, autoexpressão e entusiasmo. Ele carrega uma vibração de luz e criatividade, favorecendo a expressão pessoal e a comunicação aberta. As pessoas com a forte influência do número 3 em sua numerologia tendem a ser expansivas, extrovertidas e cheias de alegria. Artistas, né? Aspectos prejudiciais. Por outro lado, o número 3 pode manifestar maledicência, pessimismo e extravagância. Sabe aquele artista que o camarim é artista exigente? O lado obscuro do 3 pode levar à fofoca, ao negativismo e ao desperdício de energia e recursos. Aspectos destrutivos. No aspecto destrutivo, o número 3 pode tornar-se intolerante, ciumento, hipócrita, fraudulento e avarento. Quando o poder de expressão do 3 é usado de forma negativa, pode resultar em comunicação prejudicial, conflitos e o desejo de manipular os outros para benefício próprio. Número 4. Aspectos construtivos. O número 4 simboliza a honestidade, a paciência, a economia, o espírito prático, a organização, a lealdade e o trabalho. É um número que traz energia de estabilidade, da ordem do trabalho dedicado. Duro não está legal. Vou botar aqui dedicado. A crença do trabalho duro, a gente precisa trabalhar isso depois. Dedicado. A gente revisa, gente, mas sempre tem uma coisinha. Sempre não. Agora quase não está tendo, né? Parar de falar que tem sempre uma coisinha para arrumar, que também é uma crença. As pessoas com uma forte presença do 4 em sua numerologia são frequentemente confiáveis, sistemáticas e dedicadas. Aspectos prejudiciais. O número 4 pode representar ausência de perspicácia, rigidez, rudeza e limitação. Esses números podem se mostrar inflexíveis ou excessivamente cautelosos, evitando mudanças e inovações. Pode haver também uma tendência a ser demasiado prático ou materialista. Aspectos destrutivos. Pior ainda, em seu aspecto mais destrutivo, o número 4 pode manifestar ódio, vulgaridade, violência, crueldade e ciúme. Pode representar a expressão de emoções negativas de maneira agressiva e mesmo violenta, ou com uma falta de respeito aos sentimentos e direitos dos outros. Número 5. Aspectos construtivos. O número 5 é ligado associado à liberdade, mudança, viagem, aventura, progresso, versatilidade. Né? Representa a energia da liberdade, da adaptabilidade, jogo de cintura, do amor pela variedade e aventura. Experimentar coisas novas, comer comidas diferentes, né? As pessoas que ressoam com o número 5 são muitas vezes espíritos livres, adaptáveis e curiosos.
Aspectos prejudiciais. O número 5 pode manifestar desconsideração, adiamento, irresponsabilidade e mutabilidade. Sabe aquele cancelamento, cancelar compromisso? Pode haver uma tendência à irresponsabilidade ou à inconstância e uma dificuldade em se comprometer ou seguir planos. Aspectos destrutivos. Em sua forma mais destrutiva, pior ainda, o número 5 pode representar sensualidade em excesso, perversão, malevolência, deboche, drogas e bebida. Essas energias podem levar ao excesso, ao abuso dos prazeres físicos e possíveis dependências com substâncias químicas. Número 6. Aspectos construtivos. O número 6 está ligado à responsabilidade, talento musical, estar em casa, né? Gostar do lar. Domesticidade, ficou diferente, né? E serviço. Representa a energia do amor, harmonia e equilíbrio. As pessoas com a forte presença do número 6 são frequentemente compassivas, generosas, comprometidas com o serviço aos outros, né? Geralmente gostam de trabalhar na área de saúde, professores, né? O cuidar do outro, né? Que está muito no 6. A gente vai falar sobre a parte vocacional lá no módulo 11, tá bom? Aspectos prejudiciais. O número 6 pode representar ansiedade, preocupação, estafa, hábito de discutir e intrometimento. Esses indivíduos podem lutar com o estresse ou a preocupação excessiva e podem ter uma tendência de se intrometer nos assuntos dos outros ou a se envolver em discussões desnecessárias. Aspectos destrutivos. Em sua forma mais destrutiva, o número 6 pode manifestar trabalho servil, cinismo, ciúme, presunção e tirania doméstica. Pode haver uma tendência a se sobrecarregar com as responsabilidades ou a exercer controle excessivo nos ambientes doméstico e familiar. Número 7. Aspectos construtivos. O número 7 simboliza silêncio. Não falar o número perfeito, né? O número 7 simboliza silêncio, sensatez, pesquisa, estudo, introspecção, espiritualidade. Representa a energia da introspecção, sabedoria e consciência espiritual. Sabe aquele momento que você está meditando? As pessoas com uma forte presença do 7 em sua numerologia são muitas vezes introspectivas, perspicáveis e orientadas espiritualmente. A gente chove 7 na minha carta. Aspectos prejudiciais. O número 7 pode representar sarcasmo, melancolia, frieza, nervosismo e humilhação. Esses indivíduos podem ser cínicos ou frios em suas interações com os outros e podem lutar com o sentimento de insegurança ou inferioridade. Eu falei para vocês a história do Egito, né? Quando eu gravei o vídeo, eu falei, não, bem assim, eu vou voltar. Vamos lá, então. Insegurança, muita insegurança, sabe? Já passei muito por isso. Aspectos destrutivos. E seu aspecto mais destrutivo, o número 7 pode manifestar desonestidade, supressão, incredulidade, ser incrédulo, não acreditar em nada. Já passei por isso, tá? Virei ateu. Ateu, né? Pseudo-ateu, enfim, incredulidade. E malícia. Gente, uma pessoa, ela não tem todos os aspectos negativos. Eu estou citando vários aspectos negativos, mas uma pessoa não tem tudo, Deus me livre, né? Mas assim, ela pode ter uma outra coisa que ressoa com ela. É uma sombra. Ela não tem todas as sombras, ela tem algumas, porque o número ele capta várias qualidades, tá? Então, você já sabe que a IRTT do número 7 traz segurança, porque a sombra do número 7 é a insegurança, né? A descrença, você fazer o IRTT do 7 ajuda a criar fé, mas que isso acontece junto com o número, a limpeza da sombra do número 1. As sombras estão ligadas entre si. E elas atraem mais de si. Gente, por que que é absolutamente necessário a gente fazer esse trabalho? Porque senão eu não posso crescer. Porque as sombras que estão em mim, se eu cresço, se elas crescem, eu vou atrair mais sombras. Será que eu vou dar conta de lidar se eu não tratar isso de forma inteligente, como a gente está fazendo agora? Isso aqui é um passo prévio para a gente dar vários e vários passos juntos depois, tá bom? Aspectos destrutivos do número 7. Essas energias podem levar ao engano, à manipulação, à negação da realidade ou dos próprios sentimentos. Tá? O IRTT do 7 faz com que a gente
converse mais com a gente mesmo. Inclusive de assumir, ou de entender, ou de se sentir mais, né? Se perceber mais. Número 8, gente, o número 8. As pessoas falam muito em dinheiro, dinheiro, abundância, 8 é o número do dinheiro, e também é. Os meus preços, os preços, né? Valor não tem como calcular, o preço, eu sempre faço no 8. A retribuição hoje dessa mentoria antes do lançamento, 777 e 77, são 5 7. 3 vezes 5, 3 vezes 7, 7 vezes 5, 35. 3 mais 5, 8. Então, um terapeuta inteligente, que eu, coloca os preços sempre no 8. Que a soma deles vai dar um número que vai ser resumido no 8. Por quê? Porque eu estou conversando com a energia da harmonia financeira, a harmonia energética, conjunto com o dinheiro, porque o dinheiro é uma consciência. Agora, então, aspectos construtivos do 8. O número 8 está associado à autoridade, liderança, administração e habilidade executiva. Representa a energia do poder, da abundância, da justiça, né? Da manifestação material. As pessoas com uma forte presença do 8 em sua numerologia são muitas vezes líderes natos, né? Com fortes habilidades de administração e um talento para gerenciar a energia material e financeira. Concretizar planejamentos, gente. É maravilhoso você ter o 8. Eu não tinha. Então, eu tinha dificuldade de concretizar planejamentos. Quando veio a sintonização do número mentor e o número 8 entrou no meu campo energético, junto com o 7, sem sombras, um abraço, estou aqui com vocês hoje. Harmonia do número 8. Aspectos prejudiciais. O número 8 pode representar intolerância, impaciência, tensão, intriga e crueldade. Esses indivíduos podem ser impacientes, propensos a tensões ou intrigas, e às vezes podem ser percebidos como insensíveis e cruéis. Avareza, carência, escassez e falta de generosidade são comuns dessas formas. Gente, carência, escassez, avareza. Escassez é a ausência. Avareza é o excesso. São comuns dessas sombras. Aspectos destrutivos. Seu aspecto mais destrutivo, o número 8 pode manifestar opressão, vingança, injustiça, excesso de consumo de álcool e falta de sinceridade. Gente, você vê que aqui parece que o excesso do 5, as sombras conversam entre si. Às vezes você começa a puxar a sombra do 8, ela vai te trazer a sombra do 5 e não sei o que, e você vai tratando, curando tanta coisa ao mesmo tempo. Maravilhoso isso. Vamos lá. Eles podem exercer controle excessivo ou se vingar dos outros e podem lutar com problemas de honestidade e integridade. Número 9. Aspectos construtivos. O número 9 é associado à simpatia, filantropia, amor universal, talento artístico e serviço. Né? Serviço especialmente para o coletivo. Representa a energia do amor incondicional, da compaixão e da empatia. As pessoas com forte presença do número 9 em sua numerologia são frequentemente compassivas, generosas e orientadas para o serviço. Gente, a orientação para o serviço vai cada vez que o número vai aumentando. O que acontece na vida da gente? A gente vê que ser feliz sozinho não tem como. A gente é feliz em coletividade. A gente também pode ser feliz sozinho. Tá, pode. Mas é muito melhor ser feliz acompanhado, né? Então, e em coletividade. Então, quanto mais a gente cresce, mais a gente aprende que nós estamos aqui para contribuir para o coletivo. Então, à medida que os números também vão subindo de número, o coletivo faz parte do nosso pensamento, da nossa mente. A gente se preocupa com o coletivo, a gente se preocupa com o planeta, a gente se preocupa em fazer uma coleta seletiva. São várias coisinhas simples que a gente pode fazer e que a gente já começa a fazer porque a gente tem consciência do efeito que aquilo tem. Aspectos prejudiciais. O número 9 pode representar emocionalismo, egoísmo, indiscrição, dissipação e insociabilidade. Esses indivíduos podem ser emocionalmente instáveis, egoístas e discretos, ou propensos à dissipação de energias ou recursos. Aspectos destrutivos. Em seu aspecto mais destrutivo, o número 9 pode manifestar imoralidade, amargura, falsidade, vício, dissipação e insociabilidade. Essas energias podem levar à desonestidade, ao vício, ao comportamento antissocial. Olha o vício aqui de novo, gente. Número 11. Agora vai diminuindo, né?
Aspectos construtivos. O número mestre 11 simboliza intuição, inspiração, invenção, revelação e idealismo. Pessoas com forte presença do 11 são visionárias, inventivas, altamente intuitivas, com alto grau de sensibilidade energética. Aspectos prejudiciais. Esse aspecto negativo pode manifestar incompetência, fanatismo, falta de objetivos e carência de compreensão. Eles podem lutar com a falta de foco, rigidez em suas crenças ou dificuldades de compreensão. Aspectos destrutivos. Em seu aspecto destrutivo, o 11 pode se manifestar através de desonestidade, avareza, perversidade, degradação e deterioração. Isso pode levar a comportamentos desonestos e degradantes. Número 22, aspectos construtivos. O número mestre 22 representa o idealista pragmático, prático, o poder, o internacionalismo e o mestre construtor. Pessoas com a presença do 22 forte são visionários práticos capazes de transformar ideais em realidade. Aspectos prejudiciais. O número 22 pode representar um complexo de inferioridade, indiferença, reprovação e providencialismo. Essas pessoas podem lutar com sentimentos de inadequação, podem ser indiferentes ou críticas, ou podem ter uma tendência a depender demais da providência ou do destino. Aspectos destrutivos. Em seu aspecto mais destrutivo, o número 22 pode manifestar perversidade, magia negra, imprudência, impraticabilidade e incapacidade. Isso pode resultar em comportamentos pervertidos ou destrutivos, decisões imprudentes ou impraticáveis, ou incapacidade para lidar efetivamente com situações. Se o 22 é o ser apto a grandes realizações, a sombra do 22, quando acontece, é a negação das habilidades. São os extremos. 33, aí a gente falou, né? Aí vai diminuindo. 30 já não tem pouquinho. 31, 32, 33 já não tem. Então, aspectos positivos. O número 33 é conhecido como mestre professor. Ele carrega qualidades vibracionais de expansão, serviço altruísta e compaixão e iluminação. As pessoas que possuem esse número, esse caminho de vida, geralmente são atraídas para ajudar os outros e tendem a ser extremamente dedicadas a causas humanas e ao serviço altruísta. Gente, caminho de vida é modo de falar, as pessoas têm isso na vida, tá? Não ficou... Esse é sua carta? Isso é CNC? São atraídas para ajudar os outros, podem e tendem a ser extremamente dedicadas a causas humanitárias e ao serviço altruísta. Gente, algumas pessoas já nascem com 33 na cara. Outras a gente acrescenta no ajuste, pelo número mentor. O 33, quando ele entra no nosso campo energético, ele começa a fazer uma iluminação muito forte. Você está começando a perceber que esse trabalho, ele faz o IRTT das sombras de várias formas. Pelo número mentor, pelo número de tensão primordial do criador, pelo pedido que a gente faz, pela conversa que a gente está tendo sobre o assunto. A gente vai iluminando as sombras e essa luz vem vindo de várias direções. É como se a gente, de certo modo, acolhesse. Porque essas sombras fazem parte de nós. Tem a ver com a nossa história de alguma forma. É um acolhimento. É um acolhimento. Vamos continuar. O número 33 e o 369. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, gente. Eu vou falar com vocês aqui. Os números 3, 6 e 9 são números muito fortes. Vou fazer um vídeo depois falando sobre isso. Mas eles são números muito fortes. São números que conversam entre si o tempo todo.
Os números mestres são os números iguais que se repetem. Já sabe. Então, subiu a casa. Foi para os 2 dígitos. 1, 11, depois 22. O primeiro número mestre formado pelo conjunto 369 é o 133. Depois a gente tem o 66, depois tem o 99. Porém, as combinações 36, 39, 63, 66, 69, 93, 96, 99, elas são mágicas. Isso é magia. É você conscientemente usar frequência, vibração. Você tem o 33 no teu campo energético. Você fez a sintonização. Você chegou no seu quarto. Seu quarto é o único lugar que você tem que é seu. Imagina que você está soprando o 33 no ambiente. Então você está com o leque, você está com o ventilador, você abriu a janela e chamou o 33 para limpar. Você pode fazer muita coisa com isso. Esse é o número que você vai usar muito. E se você ainda não estiver sabendo como usar, ele usa para você. Você vai chover 33 para você. É tanto 33 que. E toda vez que você vê o 33, ele está cuidando de você. À medida que o número vai aumentando, o cuidado é ainda maior. À medida que os números, quanto mais números se repetem, o cuidado é ainda maior. O número 33 e o 369 são números emocionalmente profundos, espirituais e intuitivos. As qualidades do 33 ajudam a inspirar a criatividade, a manifestação, especialmente no que diz respeito à ajuda e apoio aos outros. Gente, primeiro a ser ajudado somos nós mesmos, tá? A gente ajuda depois que a gente recebe essa ajuda também. É claro que a gente também pode ajudar sendo ajudado ao mesmo tempo. Agora a gente não pode dar o que a gente não tem, porque senão desequilibra energeticamente, tá? Tudo é uma relação de troca. Nem tudo, tá, gente? Tem coisa que a gente recebe gratuitamente de Deus. A vida, por exemplo. A gente não deu nada para Deus para ele dar vida pra gente. Mas no mundo da matéria, explicando melhor, a matéria funciona à base de trocas, né? No material. Então, os números 1, 2, 4, 5, 7 e 8, eles são mais ligados às questões materiais. Os números 3, 6, 9 são mais ligados às questões espirituais, por assim dizer. E o número 0 é o todo. Os desafios para o número 33 podem incluir tendências a sobrecarregar com responsabilidades ou a se doar excessivamente, levando ao esgotamento e desgaste emocional. Mas isso não são sombras, tá, gente? É só uma habilidade de você quer se dar tanto que você não sabe onde começa e onde termina, mas isso não é sombra. É o seu próprio aprendizado de como fazer as coisas. Podem ter dificuldade em estabelecer limites saudáveis e podem lutar com autocrítica ou dúvidas internas. Mas aí não é sombra, é reflexão. Seu alto nível de sensibilidade também pode levá-los a se tornarem sobrecarregados emocionalmente, especialmente quando não são confrontados, quando são confrontados com a injustiça ou com a dor do mundo. Por isso, a importância de focar na construção da harmonia coletiva, que começa pela harmonia pessoal e depois familiar, né, gente? O 33 ele pode não ter sombra, e ele ilumina o restante do nosso campo energético. Só que é humano, né? E aí, a gente humano, a gente sente, ainda mais quando se tem um alto grau de empatia, tá? Então, por outro lado, essa habilidade de sentir, e querer se doar e achar o meio termo, também é uma forma de ajudar o outro, né? Então é uma troca energética que está acontecendo. Como dissemos no módulo 1, quando falamos de Jesus de Nazaré, Helena Blavatsky, Mikao Usui e Chico Xavier, o número 33. Ao número 33, ligamos o aspecto da sensibilidade energética e canalização, com o propósito elevado de conduzir a humanidade para o amor, alegria, paz e harmonia. Assim, quando o número 33 cruza seu campo, ele demonstra que você está sendo guiado, protegido, está trilhando um trajeto adequado.
Ele nos convoca a embarcar em uma profunda autodescoberta, reafirmando a fé em nosso potencial intrínseco e cultivando uma conexão íntima com o Criador. Eu vou repetir, tá? Você ouviu e você entende. Quando o 33 cruza seu caminho, ele demonstra que você está sendo guiada, guiado, protegida, protegido, está trilhando o trajeto, o caminho, a rota, o Google Maps ali, adequado. Ele nos convoca a embarcar em uma profunda autodescoberta, reafirmando a fé em nosso potencial e cultivando uma conexão íntima com o Criador. Ou seja, o Criador antes poderia até parecer longe para você. Agora você vai ver tanto 33. E toda vez que você teve 33, você sabe que ele é o Criador do cosmos. É o Criador ali o tempo todo falando com você. Ele está perto. E aí você vai começar a brincar de se relacionar com ele mais perto. Devemos então acolher a energia do 33 com gratidão, confiantes de que estamos em sintonia com o propósito universal da vida, que é a harmonia. Gente, vocês viram lá, né? Curso básico da vida. CBV. H. Curso básico da vida é a harmonia. Juntos podemos edificar um mundo mais bondoso e compassivo, seguindo os ensinamentos trazidos por esses e por outros grandes professores da humanidade. Gente, para ilustrar, por favor, mesmo estando além das fronteiras. Gente, esse trabalho é além de fronteira religiosa, tá? A gente não tem religião. Mas acaba que eu. A gente, nós somos uma sociedade cristã e eu sempre fui muito cético. Eu vim de uma família muito. Que tem muita fé, mas eu sempre fui muito cético. Eu passei por várias coisas na minha vida, então eu fui muito cético. Eu demorei muito para vivenciar isso. Ou talvez não, talvez tenha demorado o tempo necessário. Para mim foi muito tempo. Talvez não seja, talvez seja o tempo certo. Ou talvez eu tenha atrasado, ou talvez eu tenha perdido tempo. Agora não mais. Mas quando eu estava conversando com uma pessoa, quando eu estava canalizando esse texto, e ele me chamou a atenção para esse ponto. Ele está na mentoria e eu falei assim, vamos fazer um pedido junto? Ele falou assim, será que vai ter o que eu quero? Eu falei, o que que você quer? Ele, o que o Nazareno lá falou que deixava pra gente. A gente vai falar sobre isso lá no módulo 12, muito mais profundo. Tem uma passagem que está relatada na Bíblia cristã, né? A Bíblia, né? No livro de João 14, 27. Gente, 14, 27. Guarda esse código, tá? Eu vou até marcar ele aqui para você lembrar. 14, 27. Porque sempre, todas as vezes que você vê esse código, essa mensagem é importante. Gente, Jesus era canal do Criador. Ele canalizava o Criador. Ou, se a gente fosse falar do Espiritismo, o mentor espiritual de Jesus era Deus, da linguagem espírita. Então ele era canal de Deus, ou médium de Deus, enfim, da linguagem, né? Eu falo canal, mas eu falo em várias linguagens aqui. Jesus estava canalizando o Criador. E aí, ele deixou um importante ensinamento que tem total ressonância com o nosso propósito de co-criarmos a harmonia das nossas vidas. Ele estava ali, o Criador falando pela boca dele, e disse: palavras do Criador pela boca de Jesus. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou para vocês. Não do jeito que o mundo dá. Não permita que os corações de vocês sejam perturbados, nem sintam medo. Essa mensagem ultrapassa barreiras religiosas e vibra na essência do arquétipo do 33, que, como você já sabe, não tem sobras. O caminhar da humanidade para a paz e integração com o cosmos.
A mentoria a gente vai fechar com essa mensagem bem profunda, porque aqui a gente trouxe só um ladinho dela, porque a gente está ressignificando, né? Está fazendo ERTT, só que no pedido que a gente vai fazer agora nesse módulo, eu vou dar uma pausadinha nesse vídeo para não ficar tão grande, a gente vai pedir para o Criador essa paz. A paz que ele falou para a gente que deixou. Preparado para pedir essa paz? Vou pausar aqui e a gente continua daqui a pouquinho.